Afinal, como é que um livro cheio de símbolos e situações complicadas pode se chamar revelação? Explica essa pra gente. Boa pergunta, né, Darcy? Sabe que muitas pessoas têm medo do Apocalipse, como já foi comentado, falado, mas a verdade é que você não precisa ter medo, não. Deus usou figura de linguagem para o Apocalipse e também para o livro de Daniel, justamente porque Deus é um Deus de amor, é um Deus sábio, não é? Então Deus, por exemplo, no Apocalipse fala de pessoas, de reinos, fala de poderes, fala de uma série de coisas e Deus não quer que ninguém se sinta ferido, machucado, ao contrário, Ele quer que a pessoa entenda a profecia e quando a pessoa é sincera e entende a profecia, aí sim ela abre os olhos e aceita a seguir a Jesus. O problema é que quando Deus usa a figura de linguagem e algumas pessoas não oram, não buscam da maneira certa, elas ficam na ignorância e não vão entender. É como está escrito aqui, se você me permitir, Darcy, rapidamente. Claro, com certeza. Aqui em Lucas capítulo 8, verso 10, olha só, esse texto ajuda a entender. Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Mas quem é sincero, vai ver, vai ouvir e vai entender pela graça de Deus. Que sensacional. Pastor, a gente só precisa o quê? Orar nesse momento para que Deus abençoe ainda mais a nossa mente para a gente saber tudo isso aí. Vamos Amém? orar? Sim, posso orar? Claro, deve. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos abrir a Tua palavra para nos aprofundar nas profecias e antes de fazer isso, pedimos que o mesmo Espírito que iluminou o profeta João, que inspirou a ele, que esse Espírito Santo maravilhoso esteja e permaneça conosco agora, não somente aqui no estúdio, mas também em cada casa, em cada apartamento, onde estiver uma pessoa escutando, ouvindo, participando, que o Teu Espírito ali esteja trabalhando poderosamente na vida dela. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, passo a bênção para o senhor. Opa! Traga para nós aí toda essa sabedoria que está na Bíblia. Amém. E que Deus nos abençoe a nossa mente, de você aí de casa também. Obrigado, Darcy. Eu recebo. Amém. Muito Tá bem, certo. meus amigos, minhas amigas, nós vamos agora dar sequência a esse estudo maravilhoso, conforme a Darcy já fez na introdução. Eu tenho aqui o guia de estudos, vou colocar aqui na minha poltrona, na minha cadeira, porque agora nós vamos ficar com a Bíblia e somente a Bíblia para o estudo da Palavra de Deus. Prepare o seu coração, porque agora nós vamos fazer uma viagem pelas profecias do Apocalipse. Eu quero que você fique bem atento, que você pegue uma caneta, um caderno, ou o seu computador, ou um celular, porque a gente vai fazer aqui realmente um estudo bíblico, tá? Não é uma pregação, é um estudo bíblico que com certeza vai ajudar muito a você, a mim, a todos nós. Você sabe que a palavra Apocalipse, já foi dito, significa revelação. Portanto, o que vamos ver aqui em todos os nossos programas, nada mais é do que uma revelação que Deus tem para cada um de nós. Então hoje a revelação será justamente sobre como entender o Apocalipse. E tem mais, Jesus quando esteve na terra, ele falava por parábolas muitas vezes, que é a mesma ideia do Apocalipse. Só que o Apocalipse ele usa figura de linguagens, usando animais, usando uma série de ilustrações. Enquanto que nos evangelhos ele falava por parábolas. Mas na verdade o princípio é basicamente o mesmo. Sabe que no nosso último encontro da Semana Santa, eu citei Amós 3, verso 7. E hoje eu quero citar outra vez, para você ter uma ideia de como nós podemos dar sequência e estudar esse importante tema. Amós 3, 7 fala assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse texto nos dá garantia de que Deus está no comando e de que vale a pena confiar na sua palavra e, sobretudo, na sua profecia. Um outro texto que eu mencionei também na Semana Santa foi Provérbios 29, 18. Lembra? Esse texto foi impactante, que fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Portanto, estudar a profecia é sinônimo e significa crescimento espiritual, uma vida cristã saudável e, acima de tudo, um preparo ideal para a volta de Jesus, que é o tema do Apocalipse. Jesus é o personagem central do Apocalipse. Como entender então essas profecias de Daniel e do Apocalipse? Bom, existem na Bíblia, especialmente nesses dois livros, algumas palavras que são palavras-chaves.
São palavras que aparecem com muita frequência. E eu gostaria então de mostrar para você essas palavras e, consequentemente, os seus significados dentro da própria Bíblia. Porque a própria Bíblia se explica. Está bem? Então vamos abrir outra vez a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versos 1, 2 e 3, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Verso 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eita, texto maravilhoso, é ou não é? Então vamos lá, o Apocalipse chegou até nós da seguinte maneira: Deus revelou para Jesus, Jesus revelou para o anjo revelou para João, João revelou para nós. E hoje nós podemos, nessa classe bíblica, revelar para você com base na palavra de Deus. O verso 3, que eu acabei de ler também, fala que nós precisamos ler, ouvir e obedecer. Bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que obedecem. Eu quero pedir para você que coloque isso no seu coração, tá? Ler, ouvir e obedecer. Esse é o princípio para você avançar na compreensão das profecias do Apocalipse e também de Daniel. Agora que nós temos essa base, eu gostaria de chamar a sua atenção para as palavras-chave. Olha as palavras-chave que aparecem no Apocalipse e em Daniel: animal, mulher, ventos, um dia, estrelas, chifre, dragão, cordeiro, cauda e por aí vai. Então agora nós vamos entrar nesse assunto e eu quero te mostrar o significado desses símbolos. Claro que o tempo não vai me permitir ler todos os textos, mas vou ler alguns e mencionar os outros e você anota aí na sua casa. Com a Darcy, a gente viu que mulher significa igreja e que água significa povos. Mas agora eu quero abrir a Bíblia com você para te mostrar o texto que eu falei com ela. Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17, versículo número 1, que diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Ouviu? A grande meretriz sentada sobre muitas águas. Agora vamos saber o significado dessas águas. Apocalipse 17, verso 15, fala exatamente o significado. E eu vou ler para você agora. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são multidões, povos, nações e línguas. Mais claro do que isso, impossível. Então, água no Apocalipse significa multidões, significa pessoas, significa nações, significa línguas. Enquanto que mulher significa igreja. No Apocalipse existem 2 mulheres. Uma mulher no capítulo 12 e uma no 17. A mulher do capítulo 12 é uma mulher fiel, pura e honesta, enquanto que a do 17 é uma prostituta. Nesse caso, nós encontramos 2 igrejas no Apocalipse, a verdadeira e a falsa, a de Deus e a do inimigo. E aí, durante todo esse curso bíblico, essa nossa classe bíblica, você e eu temos que tomar uma decisão de que lado vamos estar. Vamos ficar no Apocalipse 12 ou no 17? Bom, eu já sei sua resposta, é a mesma minha. Nós 2 queremos fazer parte da igreja de Apocalipse 12, é ou não é? Com certeza, é isso aí, parabéns. Agora vamos ver outros significados. Nós já vimos então que mulher significa igreja, Efésios 5, 23, e que água quer dizer povos, Apocalipse 17, verso 15. Agora nós vamos saber uma outra coisa. Veja o que diz Apocalipse 12, versículo 3 e 4. Diz assim: viu-se grande sinal no céu. Veja, viu-se grande sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Agora o número 4. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante ou em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O detalhe aqui é que aparece um dragão vermelho e grande, com 7 cabeças e 10 chifres, e ele tem uma cauda. A Bíblia fala assim, uma cauda, e a sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas dos céus.
Essa cauda é um rabo, entendeu? É um rabo. Aí eu pergunto, o diabo tem rabo? Lembra daquela velha discussão e os desenhos, as pinturas, que algumas apresentam o Satanás com um rabinho e com um garfo de 3 pontas e também com chifre, tudo isso? Pois é, o Apocalipse está dizendo aqui que o diabo com a sua cauda, isto é, com seu rabo, arrastou 1/3 das estrelas. Aí você diz, pastor, mas o diabo não tem rabo porque ele é um anjo. Sim, ele é um anjo mau, mas é um anjo. Então, literalmente, não tem rabo, não tem cauda. E por que o Apocalipse fala de uma cauda? Aí que está o detalhe. Por isso que tem que fazer o estudo bíblico. Por isso que tem que fazer parte da classe bíblica, para entender essas coisas. E eu vou te mostrar agora na Bíblia o que significa essa cauda. O que significa o rabo do diabo. Hã? Presta atenção, hein? Presta atenção. Aqui em Isaías, capítulo 9, verso 15, está a explicação. Você vai saber o que significa cauda no Apocalipse, o que significa cauda de acordo com esse texto. Vamos lá. Isaías 9, verso 15 diz assim: o ancião, o homem de respeito, é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Viu? Então a cauda do dragão, a cauda do diabo, o rabo do diabo, é claro que é simbólico. E significa falsidade, engano, mentira, falso profeta. Entendeu? Assim a gente tem uma lista que a gente chama de tabelinha de conversão profética. São os significados das principais palavras que aparecem no Apocalipse e também no livro de Daniel. Claro que se eu tivesse condições, nós iríamos ler todos os textos. Mas eu vou citar para você os textos, você anota aí, para que você tenha uma ideia maior, mais completa sobre o significado dos símbolos. Vamos lá. O que significa animal na profecia do Apocalipse e de Daniel? Animal significa 2 coisas. Significa rei ou reino. Sabe onde está escrito isso? Daniel 7, 17 e 23. Então, por exemplo, quando fala de uma besta, de um cavalo, de uma rã, de uma cobra, de um dragão, tudo isso, então geralmente a palavra animal, ou às vezes não é a palavra, mas aparece um animal, significa rei ou reino, de acordo com Daniel 7, 17 e 23. Outra palavra que aparece com uma certa frequência é a palavra chifre. Chifre significa 3 coisas, significa poder, rei ou reino, de acordo com Apocalipse 17, verso 12. Uma outra palavra que aparece também é estrelas. Estrelas, de acordo com Daniel 12, verso 3, significa mensageiros, pregadores do evangelho, ou também pode significar anjos. Tá claro? Outra palavra que aparece com muita frequência no Apocalipse é a palavra dragão, e dragão significa Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. Outra expressão muito comum no Apocalipse é a expressão dia. 1 dia, 2 dias, 1260 dias, 2300 dias. Então, 1 dia profético equivale a 1 ano. Isso está em Ezequiel 4, versos 6 e 7. Entendeu? Aí está claro para você, 1 dia equivale a 1 ano. E o que significa ventos? O Apocalipse 7 fala que os ventos estavam sendo seguros pelos anjos. Em Daniel fala que os ventos estavam sendo agitados. O que quer dizer ventos na profecia? Ventos quer dizer guerras, destruição, batalha, grande conflito também. Então isso está em Jeremias 51, de 1 a 5. Impressionante, não é? E tem mais. Por exemplo, na Bíblia você encontra uma outra expressão no Apocalipse, que é a expressão tempos. Fala que o povo de Deus seria perseguido por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então, tempos, de acordo com Daniel 11, verso 13, significa anos. 1 tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Você viu? Essa é a tabelinha de conversão profética para você ter a chave, o código que abre todas as janelas das profecias do Apocalipse. Assim você pode entender facilmente qualquer profecia. Quer ver? Vamos fazer um teste, uma experiência? É assim, vamos lá. Apocalipse 13 fala, vi emergir do mar uma besta. Paremos aí. Vi emergir do mar uma besta. Ok, besta é um animal e o mar é água. Então você vê, o que significa água? Vamos ver. Lembra? Água significa o quê? Significa povos, pessoas, certo? E o que significa animal? Significa rei ou reino. Então, uma besta que sai do mar é a mesma coisa que um reino poderoso que sairia do meio do povo. Entendeu?
E se você descobrir o que significa as 7 cabeças e os 10 chifres, aí você descobre quem é a besta do Apocalipse. Então essa tabelinha de conversão profética abre o nosso entendimento e nos faz compreender exatamente o significado da profecia do Apocalipse. Eu fico impressionado com as profecias. Eu amo profecias porque elas são exatas, são muito claras, são muito objetivas e nos faz compreender coisas que de outra maneira nós não compreenderíamos. Aí você para um pouquinho e pensa e pergunta: Pastor Luiz, tá bom, eu estou aqui na classe bíblica com você, eu estou entendendo tudo isso, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Como que isso pode abençoar a minha vida, a minha casa e a minha família? Eu vou te dizer, é o seguinte: conhecer as profecias significa conhecer a verdade. E conhecer a verdade significa ser livre. É o que diz aqui João 8,32. Lembra? João 8,32 está bem aqui, ó. Diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer as profecias é conhecer a verdade. E conhecer a verdade é ser livre do medo, da ignorância, dos erros e das artimanhas do inimigo. É isso. Então, vale a pena estudar as profecias do Apocalipse e também de Daniel. E lembre-se, estudar as profecias te leva a ser uma pessoa mais feliz, porque Apocalipse 1,3 diz: bem-aventurados, ou seja, feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que obedece às palavras dessa profecia. Por quê? Por quê? Porque o tempo está próximo. Entendeu, irmão? Você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que não tem igreja nenhuma, você que está fora, abandonou a sua fé, está longe da igreja, nunca mais frequentou nenhuma igreja, você entendeu? Então, se você estudar conosco essa classe, você vai descobrir coisas impressionantes que irão fazer de você uma pessoa mais feliz. E tem mais, você vai se preparar para a volta de Jesus. Jesus em breve voltará. Essa é a mensagem do Apocalipse. E por isso, estudar esse livro é se preparar para a volta de Cristo. Eu pergunto, você crê na volta de Jesus? Você acredita que Jesus em breve voltará? Eu acredito. Quem acredita aí, levanta a mão. Muito bem, parabéns. Então vem cá, senta comigo aqui na minha cadeira, nessa pequena poltrona, e eu quero falar com você. Vem aqui, chega mais perto, por favor, porque eu quero falar uma coisa final e aí vamos fazer a oração e encerrar esse curso. Lembre-se que todo esse material está disponível para você. Você já foi informado, já tem os links, já tem os contatos para que você possa ter acesso a todo esse material. Lembre-se de uma coisa: Jesus ama você. Você é uma pessoa importante para Deus. E por isso Deus convidou você para estudar conosco esse curso. E esse curso vai fazer com que você se prepare para ter a vida eterna quando Jesus voltar. E essa decisão que você e eu temos que tomar. Cada dia, cada momento em que estivermos aqui, precisamos tomar decisões de nos preparar melhor para a volta de Jesus. A volta de Jesus está muito perto e nós não podemos perder tempo. Essa é a razão pela qual estamos fazendo essa classe bíblica para você, tá bom? Para você do rádio, para você da internet e para você da televisão. Agora, com a sua permissão, eu quero orar por você, orar por sua família, orar para que a sua fé seja fortalecida. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse primeiro tema. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz e porque o Senhor revela para nós os Teus segredos, os Teus mistérios aqui no Apocalipse, no livro de Daniel e em toda a Bíblia. Abençoe essa mulher que ora comigo, esse homem também, esse jovem, esse casal, essa família, essa casa. Que a partir de hoje a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça permaneçam sobre este lar e sobre cada coração. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. É o nosso pedido, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você ter estado conosco. Nós vamos nos encontrar no nosso próximo programa. Convida os seus amigos, espalhe a notícia e vamos transformar isso na maior classe bíblica do Brasil. Deus te abençoe e fica firme na fé, porque Jesus em breve voltará. Amém.